E aí, tudo em paz com vocês? Continuando a série especial de vídeos Bruce Dickinson, discografia comentada, um vídeo para cada álbum do grande vocalista do Iron Maiden, agora para falar de Accident of Birth. Então sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Cello Emerson, vocês estão no canal Metal Musicast. Aproveitem para se inscrever, ativando o sininho para receber as notificações sobre todos os vídeos. Vamos falar sobre Accident of Birth, o disco que trouxe o Bruce Dickinson de volta para o heavy metal. E fazer heavy metal para o Bruce Dickinson nesta época aqui, quando o disco foi lançado em 1997, não era apenas uma escolha de estilo, era uma verdadeira operação de relações públicas, porque o Bruce Dickinson tinha falado muito mal dos fãs de heavy metal em geral e dos fãs de Iron Maiden em especial. Além disso, tinha alfinetado muito sua ex-banda, capas de discos, né? A gente viu no vídeo do Balls to Picasso, que davam indiretas também para o chefão do Iron Maiden, e agora ele tinha percebido que não tinha mais para onde ir, porque o lance grunge não virou, a galera do grunge não abraçou o Bruce Dickinson, e ele estava fazendo shows muito pequenos, não estava vendendo muito disco, e percebeu que havia um certo desconforto da presença dele ali em outros cenários da música pesada. Ele resolveu voltar para o metal, mas não deve ter sido assim tão simples, né? Porque foi preciso achar uma saída honrosa para o cara. A gente sabe que a situação do Bruce Dickinson só não foi pior do que a do Michael Kiske, né? É que a do Michael Kiske foi mais fácil porque já tinha passado muito tempo da época das entrevistas em que ele criticava muito o heavy metal e o Halloween. Então as novas gerações de fãs não se importavam muito, nem sabiam que ele tinha feito isso, e os fãs antigos já tinham passado tanto tempo, tanta água passou por baixo dessa ponte que os fãs antigos não ligavam muito. Foi o meu caso, né? Tanto no caso do Bruce Dickinson quanto do Michael Kiske. Mas a verdade é que o pessoal teve que mexer alguns pauzinhos ali nos bastidores. O Bruce Dickinson estava muito amargurado com o insucesso do Skunk Works. E o Rod Smallwood, o grande empresário do Iron Maiden, também era um empresário do Bruce Dickinson. E o Bruce Dickinson estava ali na Sanctuary Music, na Zomba Music, que são empresas associadas que têm o Rod Smallwood como um dos principais empresários. E é certeza, pessoal, aqui vai a minha opinião, que o Rod Smallwood fez alguns telefonemas ali para colocar o Bruce Dickinson nos trilhos de novo. Imagina uma conversa em que o Rod Smallwood passou a mão no telefone, ligou para o Roy Z, falou: "E aí, Roy, beleza? Como tá? Ô, seu Rod, tudo em paz? Ô, Roy, você tem aquelas músicas lá de metal americano que você curte tanto?" O Roy Z responde: "Pô, tem uma porção delas, tô cheio delas aqui." O Rod fala: "Então pega aí meia dúzia delas, liga lá pro Bruce, que aquele rolê grunge dele não deu certo, traz ele pro metal de volta." Claro que eu tô fazendo até em tom de brincadeira, mas alguma coisa muito parecida com isso deve ter acontecido, e o Roy Z ligou pro Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, na biografia dele, diz: "Pô, eu tava por aí e encontrei o Roy Z." Não deve ter sido assim. Então ele ligou, acertaram, foram num estúdio ali em Los Angeles e compuseram 4 ou 5 músicas com base nas ideias do Roy Z. A gente precisa lembrar que nesta época aqui, do Balls to Picasso, o Roy Z foi o guitarrista e principal compositor ao lado do Bruce Dickinson. E ele diz que as ideias dele, mais pesadas, mais ligadas ao metal, foram limadas pelo Bruce Dickinson e pelo produtor na época, que tinha esse simpático nome de Shy Baby. E por isso ele não conseguiu levar muito metal para o Balls to Picasso, que o Bruce Dickinson queria que fosse mais na linha do Soundgarden e Alice in Chains. Beleza, a gente já viu isso no outro vídeo, dei uma conferida lá. Mas agora o Bruce Dickinson falou: "Beleza, Roy, traga suas ideias aí e você vai produzir o disco." Aliás, um dos pecados desse disco aqui é uma produção ruim, bateria magrinha ali, um timbre muito fraquinho, parece que é uma vareta batendo numa cartolina. E aqui o Bruce Dickinson confiou no Roy Z, falou: "Não, você está mais maduro agora, você vai produzir e vai ser o principal compositor junto com o Bruce Dickinson." E agora os caras acertaram. Um baita disco de metal. Na época houve uma publicidade de que o Bruce Dickinson voltava pro metal. Eu, como fã da banda Iron Maiden, pensei: bom, lá vem ele na cola do Iron. E eu me enganei. Quando eu ouvi o disco, é um disco de metal, mas não é na cola do Iron. Algumas ideias aqui poderiam ser aproveitadas pela banda do Steve Harris, mas de uma maneira geral, a abordagem desse disco não vai na cola
daquele metal britânico de Judas Priest, Iron Maiden. Não, ele está bastante influenciado pelas tendências que eram feitas pelo metal ali nos Estados Unidos, no final dos anos 90. Roy Z sempre ligado, é um cara ali de Los Angeles, sempre ligado nisso. Aliás, acho que tem muitas músicas aqui, a gente já vai comentar faixa a faixa, que tem uma grande influência de stoner. Esse stoner vai aparecer mais ainda nos discos seguintes do Bruce Dickinson na sua carreira solo. Por isso que eu acho esse disco muito bom. Acho que aqui o Bruce Dickinson conseguiu acertar os ponteiros entre um metal clássico, que era o berço de onde ele vinha, e essas tendências modernas do fim dos anos 90 que estavam ali nos Estados Unidos, principalmente desse stoner. Pense aí bandas como Kyuss. Se você pegar ali o disco de 1994 da banda Kyuss, né? Welcome to the Sky Desert, ele vai estar muito na linha do que aparece aqui às vezes. Preste atenção nisso. Bom, a capa foi feita pelo Derek Riggs. O Bruce Dickinson chamou o cara que fazia as capas do Iron Maiden por muitos anos, as principais capas ali dos anos 80, né? Fez até o No Prayer for the Dying, e ele criou esse mascote aqui, que não à toa se chama Edison, né? Como se fosse filho de Ed. Ele colocou umas lâmpadas no chapéu do palhaço para dizer que não, era referência ao Thomas Edison, imitando aquele bonequinho que dá as pancadinhas com a vareta. Aqui ele está com um porrete cheio de pregos. Essa capa é da edição dos Estados Unidos, a edição americana não traz aqui embaixo um senhor, um cara, um gordão, e o bonequinho sai da barriga do gordão, tem sangue espalhado. Nos Estados Unidos saiu com essa capa aqui. Se vocês repararem na capa que eu estou mencionando para vocês, a outra também aqui dentro não tem, é só uma versão estendida dessa. Se vocês repararem, não tem aqui, o cara que está deitado na outra capa tem a cara daquele coveiro do No Prayer for the Dying. E aquele coveiro já tinha a cara do Rod Smallwood, vejam só. Tanto é que dizem que o Rod Smallwood não gosta daquela capa, não gosta daquele coveiro, e esse cara aqui, ó. Essa cara aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aí? A luz dá um reflexo. O cara que está deitado aqui, de onde sai o palhaço, tem essa cara aqui. Parece ser o mesmo personagem. E na época se falou que é o Rod Smallwood. Tá vendo? Aqui ele vai tomar a surra do Ed, e aqui ele toma uma surra do Edson na outra capa. Tanto é que tem algumas versões desse disco que saem sem, tá vendo? Como tá aqui no CD. Sem o fulano aí, que dizem que faz referência ao Rod Smallwood, que não gostou nada disso. Então aqui eu acho que o Bruce Dickinson está dando outra indireta, né, de dar umas porradas aí no Rod Smallwood. Na biografia dele ele conta que já saiu na mão com o Rod Smallwood. Quando vocês lerem lá, vocês vão ver, o Bruce Dickinson estava zoando que o Rod Smallwood vestia um terno branco muito ridículo, e ele foi dar um soco na cabeça do Bruce Dickinson e eles saíram na mão. E teve que ter alguém para separar, a turma do deixa disso e tudo mais. Então os caras hoje são senhores, o Bruce Dickinson tá aí no Iron Maiden, aprenderam a se respeitar com a sabedoria que a idade traz, mas nessa época o bicho estava pegando. E aqui na outra capa acho que foi uma indireta para isso. Nos Estados Unidos não saiu. Bom, aqui também há essa provocação de convidar o Derek Riggs e fazer um mascote na cola do Ed. Se vocês forem perceber, até na primeira letra, Freak, né? Minha opinião aqui também é uma referência ao Bruce Dickinson. No começo, o Rod Smallwood zoava muito o Bruce Dickinson. O apelido dele no Samson, Bruce, o Rod Smallwood, quando o contratou, o Bruce falou, meu, para com essa baboseira aí, seu nome é Bruce Dickinson e acabou. Ele chama Paul Bruce Dickinson, né? Então eles não quiseram chamar ele de Paul para não confundir com o Paul Diano. Ficou Bruce Dickinson, ele zoou o apelido. Eles zoavam das roupas do Bruce Dickinson. O Paul Diano, nesse livro aqui, dá uma entrevista para esse autor, dizendo que antes do Paul Diano sair, eles zoavam muito o Bruce Dickinson, quando eles viam ele no Samson. Inclusive Steve Harris, o Paul Diano diz aqui, o Steve Harris zoava muito o jeito palhaço, o jeito bobalhão, segundo eles aqui, né, a ideia geral do Bruce Dickinson. Então aqui ele está se colocando, ele é o palhaço, está dando umas porradas no senhor aí, ou está ameaçando aqui. E a letra da Accident of Birth vai ser muito interessante também, pessoal. Já vou adiantar aqui. A letra conta a história de uma criança que vem do inferno e é jogada. Não explica-se como, mas é jogada na terra.
E ela começa a viver na Terra e a família dela fica chamando para que ela volte para o inferno. Tanto é que na letra fica, né, um verso assim repetido: Welcome home, it's been too long, we've missed you. Se vocês acompanharem lá, tá falando, né? Olha, volte para o lar, volte para casa, já faz tempo que a gente está sentindo sua falta. Welcome home, we've opened up the gates, a gente abriu os portões. Welcome home to your brothers and sisters, para os seus irmãos e irmãs. Vejam só, vocês perceberam? É uma indireta para o Rod Smallwood também. Ele já estava preparando o retorno do Iron Maiden, havia toda essa pressão para o Bruce Dickinson voltar para o Iron Maiden. E eu falei aqui o Rod Smallwood, mas de uma maneira geral, para todo o universo do Iron Maiden. Para o Bruce Dickinson aqui, todo o universo do Iron Maiden está dizendo aqui na letra: volte para casa. E para ele, olha a indireta que ele dá, é o inferno. Por isso que ele coloca aqui na letra que há um conflito. Voltar para o inferno seguro e quentinho, tanto é que ele fala aqui voltar para o útero, alguma coisa assim, em algum momento da letra. Voltar para o inferno seguro e quentinho, que é o universo do Iron Maiden, onde ele consegue cantar já sendo aceito pelos fãs, de uma maneira confortável, ou ficar na Terra. A família dele na letra fala: não, aí você vai ser mortal igual todo mundo, você vai morrer, e aqui você está seguro, alguma coisa assim. Então, vejam só como o Bruce Dickinson colocou na letra, que é o título do álbum, todo esse psicológico dele, de um sentido muito fantasioso, né, numa roupagem muito fantasiosa, mas esse psicológico dele. Ele não queria, ele tinha esse conflito para voltar, porque ele sempre falou que há muita opressão na estrutura empresarial e nos compromissos do Iron Maiden. Ele diz que quando ele entrou na banda, ele foi obrigado a comprar roupas para se vestir como todos os outros. Então, os caras falaram: parem de usar essas roupas ridículas, tem que se vestir assim. O Paul Di'Anno já tinha reclamado disso também, de ter que usar aquelas calça fusô, colorida e tal. Ele estava pagando mais de punk e não gostava. E o Bruce Dickinson também não gostava. Tanto é que ele fala que na tour do Powerslave, em que ele estava mais à vontade, ele começou a zoar, começou a comprar roupas muito espalhafatosas e zoar demais naquela turnê, exatamente para provocar essa necessidade de se vestir como uma gangue, segundo palavras dele. Ele dizia que era preciso estar sempre junto. Então, numa turnê, se um cara quisesse sair para ficar sozinho, ele diz que os caras chiam com ele, reclamam. Isso aconteceu com o Dennis Stratton, né? Ele ficava na turnê ali com o Kiss, com a galera do Kiss, e o Steve Harris não gostava, tem que andar com a galera do Iron Maiden. E o Bruce Dickinson sempre disse que isso é meio opressivo, porque ele não quer sentir que ele está numa gangue. Aqui, como a gente já viu, ele já está na faixa dos 40 anos, já é um milionário, tem seus aviões, pode pegar o avião. Na turnê do Skunk Works, ele pegava o avião e ia ver a família, né? Quando estava ali na Inglaterra, pegava o avião também nos Estados Unidos, de uma cidade para outra, ele tinha seus aviões já no hangar ali. Ele é um milionário, ele não quer ficar andando, ele fala: a gente na faixa dos 40 anos, todo mundo já bem de grana, não quer ficar todo mundo no pub ali como se fosse uma gangue. Ele reclama disso. E aqui tem esse tipo de desabafo, né? O mundo seguro do Iron Maiden, que vai lhe dar grana e prestígio e tudo mais, mas um mundo que o irrita, que o prende demais. Tanto é que depois ele vai voltar, na época do Brave New World, e ele diz que ali ele vai começar a ter um papo mais reto com o Rod Smallwood, né? Mas enfim, aqui esse disco retoma o Bruce Dickinson no heavy metal, tem músicas sensacionais aqui, vamos acompanhar. A primeira, Freak, já tem um pouco dessas alfinetadas, né? Ele diz que ele só vai fazer as letras de um jeito muito fantasioso, mas acho que não. Ele aproveita essa roupagem da fantasia para dar várias indiretas e desabafos. No Freak, é uma pessoa ligada à magia que está dizendo que não vai contar seus segredos. A música é muito boa, já começa dando um recado que não vai ser na cola do Iron Maiden. Ele vai naquela linha do metal americano, como eu falei para vocês, misturando com o clássico, nesse balanço perfeito que ele achou ali com o Roy Z. Começa já com um jeito meio, umas sonoridades industriais, às vezes alguns barulhinhos, né? Mas tem riffs muito bons. Vai nessa linha de um Black Sabbath, né? Um peso de um Black Sabbath nas guitarras, eu estou dizendo. Bom, a execução vocal do Bruce Dickinson, né? As linhas de melodia, de execução de técnicas, sempre primorosas, não tem do que falar. Depois vem uma vinhetinha, né, dos Toltecas. Os Toltecas, eles eram um povo que eram anteriores aos Aztecas, né, como se fossem ancestrais dos Aztecas, são considerados muito sábios, então, e inovadores. Mais uma vez,
esse tema sempre presente no que o Bruce Dickinson escreve, né? A sabedoria e a inovação. A terceira música vai nessa linha, Star Children também, parece muito, na minha visão, esse lance de um sabá renovado, não é aquele heavy metal rápido, né? Não é um speed metal, como era o começo do Iron Maiden, né? Ele traz esse lance mais de um sabá, guitarras de paletada para baixo, assim, paletada com a abafada, e muito, muito bom. Depois começa a subir para um nível altíssimo o disco. Na faixa 4 em diante, Taking the Queen, uma música que vem naquela linha da Tears of the Dragon. O Steve Harris sempre disse que ficou pé da vida porque o Bruce Dickinson não deu Tears of the Dragon para o Iron Maiden. Lembrem-se que ele estava fazendo Balls to Picasso ali, mais ou menos em 93, quando ele ainda era do Iron Maiden. Então, o Steve Harris, de alguma maneira, sabe que havia essa música já na época do Iron Maiden, antes dele sair, ficou bravo, falou, pô, essa música podia ser do Iron. Imaginem vocês, Fear of the Dark, disco que foi lançado antes da saída do Iron Maiden, do Bruce Dickinson do Iron Maiden, com Tears of the Dragon. Ele ia levar o álbum para outro patamar. E a melodia de voz do Bruce Dickinson aqui na Taking the Queen, toda a execução da sua capacidade técnica, da sua criatividade, estão no nível mais alto que ele pode chegar. Tanto é que agora no Senjutsu ele fez uma música muito nessa pegada, que é a Darkest Hour. Achei curioso, outro dia eu vi uma entrevista de um grande radialista aqui de São Paulo, e ele reclamando do Senjutsu, dizendo, pô, tá muito estranho, não tá legal, tá chato, porque pô, as músicas do Bruce parecem muito com a carreira solo dele. E eu fiquei pensando, qual é o mal disso? Houve sempre essa discussão de que o Bruce Dickinson levou grandes músicas para a carreira solo dele, Tears of the Dragon, Man of Sorrows e essa Taking the Queen, o pessoal não comenta muito, mas eu acho que seria uma ótima música para o Iron Maiden também. E agora, no Senjutsu, ele traz uma música nessa pegada, que é a Darkest Hour, que é muito bonita, música sensacional, curti demais. E qual é o mal? O pessoal gosta de reclamar, né? Se não traz é porque não trouxe, se traz é porque trouxe. Achei excelente isso, isso demonstrou que agora ele trouxe uma música boa do repertório que ele guarda para ele, para o Iron Maiden. É curioso que no Senjutsu não tem nenhuma música em parceria dele com o Steve Harris. Sabe-se lá o que acontece lá dentro nessa relação entre eles, que é uma relação que sempre foi de amor e ódio, né? Teve muito conflito, mas eles sabem que dependem um do outro. O Iron Maiden com o Bruce Dickinson vai sempre para um nível mais alto. Sem o Bruce Dickinson é muito bom, eu gosto demais, principalmente da fase com o Paul Di'Anno, mas não alcança o nível, na minha opinião, dos álbuns com o Bruce Dickinson, mas eles sempre tretaram. Vocês sabem que o Bruce Dickinson tretou com o Steve Harris com um mês de banda. Ele tinha acabado de entrar, ele achava que o baixista não pode ficar tanto no centro do palco. Ele dizia que o centro do palco é do vocalista. Então, quando o Steve Harris passava, ia ali pôr o pé no retorno, na frente dele, ele não gostava. Isso no primeiro mês de banda, ele tinha acabado de entrar. E ele colocava a base do pedestal na frente. Ele confessa isso, ele colocava. E teve um show lá, em que ele ficava colocando o pedestal, ele falou que olhava de canto de olho, via o Steve Harris vindo e colocava o pedestal para o Steve Harris não entrar na área dele. E ele deu umas pancadas no Steve Harris, o baixista continuou o show, não comprometeu a performance, mas quando chegou no camarim, o Steve Harris saiu na mão com ele, foi para cima para encher ele de porrada. Teve que o pessoal separar, diz que o Rod Smallwood que separou, o cara é grandão, né, jogava rugby, né, então ele vai e separa, e consegue separar, mas os caras saíram na mão, e diz que o Steve Harris dizia, esse tá fora da banda, já era, quero ele fora. E o Rod Smallwood que não deixou, falou, não, pera, acabamos de gravar o álbum, demitimos o outro vocalista, o álbum era nada mais, nada menos do que o The Number of the Beast, os caras tinham toda a tour Beast on the Road agendada, e o Steve Harris queria tirar o cara da banda, porque ele deu essas com o pedestal ali. Então, eles sempre, historicamente, são dois caras muito criativos, de muita personalidade, que se bicam, né? Importante a gente falar aqui também que tem o Adrian Smith. A volta do Adrian Smith foi muito fácil. Ele já tinha falado que havia se arrependido de ter saído do Iron Maiden. Ali por 89 para 90 ele saiu, ficou um ano em casa, curtindo a família, pescando. Depois começou a tocar em pubs com o cunhado, covers de ZZ Top, Jimi Hendrix, mas logo viu que aquilo não era para ele
e começou a ficar ali tentando fazer alguma coisa com o Psycho Motel. Só para vocês terem uma ideia, quando esse disco saiu, o Psycho Motel só tinha lançado um disco, já ia fazer quase 10 anos da saída dele do Iron, e ele só tinha lançado um. O segundo do Psycho Motel saiu logo depois desse aqui. E também estava se enveredando para o lance meio Soundgarden, uma banda ruim, chata, sem graça, com esse nome bobo. Não deu certo o que o Adrian Smith queria fazer com essa banda. Em 92, o cunhado dele o convenceu a ir assistir o Iron Maiden no Donington, no Monster of Rock. E o pessoal do Iron soube e o convidou para tocar o bis. A gente sabe que ele tocou ali algumas músicas com o Iron. E ele falou que foi uma das experiências mais dolorosas para ele, quando ele viu da plateia o Iron Maiden tocando, a banda que, segundo ele, era dele, vamos dizer. Tinha um espaço dele ali e ele ficou muito sofrido com isso. Pensem, isso era 92, aqui 97. Quando os caras ligaram para ele, ele veio na hora, participou. Ele fez pouco aqui em termos de composição, porque o Bruce Dickinson já tinha composto o álbum inteiro com o Roy Z, mas tem alguma coisa dele aqui, principalmente a Road to Hell, que é uma música que é totalmente na cola do Iron Maiden. Só tem esse momento bem Iron Maiden, né? Então chega a música Dark Side of Aquarius, que é uma obra-prima. Aqui o álbum chega no seu mais alto nível, uma música com diversas passagens, tudo muito bem costurado, aquela influência do rock progressivo que o Bruce Dickinson também tem bastante. Quando a gente avalia o Iron Maiden, a gente costuma atribuir essa influência só para o Steve Harris, mas não. O Bruce Dickinson também é muito influenciado, mas não é aquele rock progressivo suave, de sonhos, assim, não. É pesado, começa, né, a guitarra acústica ali, mais tranquilo, depois já vem um peso, né, vem umas paletadas na pegada do que eu falei para vocês, daquele stoner rock, daquele tipo Kyles, né, como eu citei essa banda para vocês. Depois entra um riff ali que fica em looping, parece muito o que o Jimmy Page fazia, fica com esse jeitão de clássico, por isso que eu falo, essa faixa aqui é a prova, uma delas, né, a faixa título também, mas essa é a prova de que o Bruce Dickinson alcançou o que ele queria aqui. Ele precisou ter essa parceria com o Roy Z, o retorno do Adrian Smith, e aqui ele alcançou esse equilíbrio do metal clássico e do metal moderno. Nessa faixa, há toda essa beleza, no meio dela volta um progressivo meio folk, depois voltam coros, ele cantando, guitarras dobradas em harmonia numa melodia, a mesma melodia que ele canta, é sensacional. Essa aqui é uma grande viagem. Na sequência vem Road to Hell, como eu falei, uma boa faixa que caberia totalmente no Iron Maiden, né, no tracklist de um CD do Iron Maiden. Fico imaginando se os caras não tivessem saído, compusessem essas músicas para o Iron, como os anos 90 teriam sido muito melhores, né, para eles dois. Os dois perderam. Porque esse disco aqui, apesar de artisticamente estar no mais alto nível, também não vendeu o que o pessoal esperava. Mais uma vez, não vendeu o que o pessoal esperava. Foi muito bem falado, as revistas falaram muito bem, os fãs abraçaram o Bruce Dickinson de volta, mas não vendeu muito, é curioso isso, né? E os shows continuaram ali para 1.000 pessoas, 1.500. Nos Estados Unidos, ele continuava fazendo show para 500 pessoas. A sétima faixa na sequência aqui é Man of Sorrows. É curioso que ele já tinha essa música há 5 anos antes, ali por 92, 93 ele já tinha essa música. Foi perguntado se ele mostrou para os caras do Iron, ele disse que não, que ele tinha guardado essa música para ser faixa título de um filme, que ele tinha preparado, né, o roteiro para vender, e é uma música sensacional também. Que alto nível que é essa música. Tem uma referência bíblica aqui no livro de Isaías, capítulo 53, que fala que Jesus é esse homem, né, das dores. Então, Man of Sorrows, nesse sentido, ele traz toda uma história sobre Aleister Crowley. Nessa época, o Bruce Dickinson estava muito ligado nesse cara, nesse ocultista. Ele falou aí dele na próxima música, na The Magician, não é a próxima, né, a 9. Ele fez várias referências a esse cara, esse ocultista inglês. O Bruce estava achando na época esse cara formidável, estava lendo tudo dele, estava gostando. O cara fez a cabeça do Bruce Dickinson, fez a cabeça do Jimmy Page nos anos 70, e muita gente, né? Aqui no Brasil, Raul Seixas, é até curioso. Tem a passagem, né, que traduzida é faça o que tu queres, que é a mesma coisa que o Raul Seixas falava aqui na música, porque é uma frase que está na literatura do Aleister Crowley. A 9, The Magician, era um título de um livro, né, um livro que falava de Aleister Crowley também, e aqui o Bruce Dickinson pega esse tema. A sequência final continua mantendo o nível, Welcome to the Pit. Aqui tem um pouco de composição
do Adrian Smith nos riffs. É uma boa música, ela tem esse equilíbrio do clássico com o moderno, assim como The Ghost of Cain, parece um pouco mais pop, mais hard, mas dentro desse peso que é próprio do disco. A faixa 12, Ômega, eu acho muito bonita, outra faixa com muita influência de metal progressivo, depois sobe para ficar pesada, mais heavy metal, mas é excelente, e termina com Ark of Space, que é esse lance viajante, progressivo, termina muito bem. O disco sobe, né? Vai subindo o nível com as primeiras músicas até chegar em Taking the Queen, que é excelente, mantém esse nível com Dark Side of Aquarius, Road to Hell, Man of Sorrows, Accident of Birth, daí vai ficando um pouco mais normal com The Magician e mantém até o final. É um excelente disco, o Bruce Dickinson estava de volta pro metal, depois ele veria que deu muito certo, que o pessoal apoiou muito esse retorno dele, ele vai aprofundar essas influências desse stoner, desse jeitão sabá modernizado no disco seguinte, mas isso eu vou deixar para a gente comentar no próximo vídeo, que vai falar sobre o álbum The Chemical Wedding, e vamos continuar com essa saga que eu estou curtindo muito fazer para vocês. Aqui foi o quarto vídeo dessa série de um total de 6. Tamo junto, valeu, coloquem aí seus comentários, forte abraço a todos vocês.